Depois de nossa introdução sobre Missão Francesa e Academia Brasileira, onde falamos também bastante sobre o realismo, fazendo conexão com o conteúdo que veremos após esse capítulo, vamos então dar início à matéria por extenso, acompanhando um pouco o modo como o livro apresenta, mas como sempre gosto de fazer, também apontando para vocês questões que estão em outros livros, em outros materiais de referência, e tentando analisar a obra desses artistas de um modo um pouco mais profundo. Então, para começar, temos então o livro, como já vimos na introdução, Missão Artística Francesa e Academicismo, e vou apenas seguir aqui um início do capítulo, onde diz algo interessante. A Missão Artística Francesa. Ainda há debates para saber de quem foi a iniciativa, se do próprio Dom João VI, que chamou os franceses, ou se dos artistas, que decidiram vir ao Brasil voluntariamente. Essa questão, que parece talvez apenas acadêmica ou sem muito sentido para nós, ela na realidade esconde uma opção, um modo de ver a história da arte e da cultura no Brasil que tem uma oposição aí, uma variação muito interessante. Eu vou comentar já um livro chamado Como Escrever a História do Brasil, do embaixador, que eu usei muito em sala de aula para tentar apresentar essa discussão, esse debate sobre por que esses artistas vieram para o Brasil. Eles estavam fugindo realmente da restauração borbônica e então pediram auxílio e vieram para o Brasil fugindo? Ou houve um interesse de Dom João VI realmente em modernizar o país e trazer essas figuras para criar a academia no Rio de Janeiro? Vamos falar sobre isso. Queria mostrar ainda alguns livros. 200 anos de indústria no Brasil, um livro da Confederação Nacional da Indústria, quando fez 70 anos. Não tem o ano aqui em que isso aconteceu. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse livro, que vai falar da história da indústria no Brasil, e vai aqui, por exemplo, o preço da proteção inglesa, que Dom João VI, como sabemos, veio ao Brasil com o apoio da Inglaterra, que derrotou Napoleão em seguida. Então houve todo um custo desse auxílio por meio de um fechamento do comércio, privilégios dados aos ingleses e uma situação que manteve o país, de certo modo, no atraso. Mas aqui está já Debré, as medalhas feitas pelos artistas que vieram com a missão francesa, gravadores, produtos muito básicos da indústria ainda no país, né? Um alambique, pote para tabaco, filtros, muito lindos esses filtros, com os brasões, produtos da indústria. E aqui então, iniciativas pioneiras, vamos ver. Aqui está marcado o que eu quero mostrar para vocês. Por que isso está nesse livro? Justamente aqui ocupando uma página inteira, a fachada da academia. Porque foi aqui onde começou a formação industrial do Brasil. Como já dissemos, esses franceses que vieram não eram apenas artistas. Tinha todo tipo de profissionais e professores, além de arquitetura, artistas de diferentes ofícios. Antes de entrarmos na aula, no meu arquivo preparado para dar aula, mais um livro. Arte na América Latina é um catálogo de uma exposição apresentada em vários países do mundo e que eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui, que vai falar da história, quando começa ainda na colônia, as lutas pela independência. O Brasil tem certo destaque nessa exposição. Então, a independência e seus heróis, aqui tem o retrato de alguns brasileiros que lutaram pela independência. E no capítulo As Academias, a História da Pintura, a obra é Almeida Júnior, o violeiro. E esse tema da academia é bastante interessante, porque a origem é grega, né? A academia é algo que está ligado ao modo de transmitir conhecimento já na Grécia, mas a academia no iluminismo se torna o veículo de uma nova forma de entender e de organizar a sociedade. Então, esses ideais de racionalidade, de independência, valorização da ciência,
há várias questões aí implícitas, estão de algum modo inclusos na criação das academias no mundo inteiro. Então temos na América Latina, a primeira foi no México, Brasil, Peru, foram sendo criadas essas instituições que, como já dissemos na introdução, em algum momento já rompem com o modo que se transmitiu o conhecimento no período do Barroco, que era através de associações, as chamadas guildas. E uma coisa interessante nessa diferença é que nas guildas, nas escolas de ofícios, no modo quando o Barroco predominava, não se valorizava a criação. Cada aluno, cada aspirante àquele ofício aprendia uma certa quantidade de regras e informações e simplesmente as repetia. Não havia assinatura de um trabalho, não havia criadores. Essa instauração, essa criação da academia implica também em que esses novos artistas, esses novos intelectuais, esses novos profissionais serão criadores, não somente replicarão aquilo que aprenderam. Então é todo um modo diferente de ver a questão da liberdade do indivíduo, a importância que tem a força criativa de cada um e não somente a submissão a uma autoridade. Tudo isso está implícito nessa criação das academias. Esse é um belo capítulo. Quando estamos em sala de aula, temos mais tempo e posso ler e mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, um artista importante do Paraguai, Juan Manuel Blanes, é o Paraguai depois da guerra. Então, o que os artistas brasileiros fizeram com a nossa história, nós vamos ver também em outros países. Aqui o Blanes também, a história de Cristóbal Colón, em espanhol, no México, a situação dos índios. Aqui é Almeida Júnior, muito valorizado, nosso realista. Aqui tem um capítulo sobre o artista cronista viajante e a tradição empírica na América Latina após a independência. Vamos falar sobre esses artistas viajantes que vêm à América e então fazem registros científicos e estão descobrindo o que é o novo continente. E aqui está Debré, que é um importantíssimo na missão francesa, vamos falar bastante sobre ele. E Rugendas, que é um artista que viaja por vários países, inspirado por Humboldt. Ele tem a ambição de ser um ilustrador do Novo Mundo e tem uma importância enorme, vai fazer trabalhos belíssimos em vários países da América Latina. Ele é tão importante no Brasil, quanto no Chile, quanto na Argentina, quanto no México. Então são artistas de grande importância para a criação da identidade na América Latina. Antes de entrar, então, prometo só mais um. História das Ruas do Rio de Janeiro. É um belo livro com registros preciosos. E só para mostrar que aqui também estará a fachada da Academia de Artes. E aqui, por exemplo, falamos na live que fiz em colégio sobre arquitetura eclética no Palácio Monroe. Aqui é justamente quando Getúlio Vargas chega ao Rio de Janeiro e então, em frente ao Senado, prende seu cavalo no obelisco. Aí está o Palácio Monroe, do que falamos. Então, esse livro tem muita história, muitos exemplos sobre essas questões que nós já vimos. Aqui a Cinelândia sendo construída com o Teatro Municipal. Falamos sobre o teatro e a Escola de Belas Artes, que fica do outro lado da rua. A Avenida é o título desse capítulo. Então, história. Jovens, então vamos lá, chega de enrolação, bora. Já falamos sobre a capa desse capítulo, neoclassicismo, romantismo, realismo. E esse é o contexto em que essa escola é projetada e construída com um projeto do Grandjean de Montigny, arquiteto que vem com a missão francesa. E essa é a casa que eu já mostrei quando falamos do neoclassicismo de Thomas Jefferson, na Virgínia, que ele constrói a partir de um desenho que ele mesmo faz quando volta da Europa, em estilo neoclássico, evidentemente. Então, isso é finalizado depois que ele retorna da Europa, em 1796, concluído em 1809. Em 1808, Dom João VI vem ao Brasil, em 16 chegam os franceses, em 26 a escola é construída. Então, isso é um contexto que é justamente o que o embaixador Fernando Cassiatore de Garcia vai discutir em como escrever a história do Brasil. É o conflito que eu fazia menção no início, porque há dois modos de ver essa chegada dos franceses. Vamos ler um pouquinho do Fernando Cassiatore de Garcia? Marquei aqui algumas coisas que vão nos iluminar.
Ele está questionando o que ele chama de o mito da cópia, da imitação e do atraso cultural, na página 210 do seu livro, onde ele diz, então, em nossa historiografia abundam exemplos do mito da cópia, a tal ponto que passou ele a ser parte do conhecimento comum. Daí a grande dificuldade de combatê-lo, pois tal como o mito do fracasso, da cópia, imitação e atraso, também se cristalizou na mente da maioria dos brasileiros e em grandíssima parte de nossa historiografia. Ele está criticando todos aqueles que dizem e dá exemplos na história da arte e até da análise da própria vida da missão francesa, de uma visão que considera que nós estamos apenas copiando, que o nosso atraso é algo que nos condena simplesmente à cópia e à imitação, e isso seria a representação desse atraso. E o Fernando Cassatore de Garcia vai, com muitos argumentos, defender que nós, na realidade, estamos acompanhando a evolução e o desenvolvimento das correntes mais importantes da história ocidental, o mundo do qual nós fazemos parte. Então, essa visão do que é a chegada da missão francesa, ele vai falar aqui que ele vai tratar de 3 assuntos. A nós só nos interessa o da academia, mas ele vai, na realidade, falar do parlamento. Em algum momento ele fala que nos debruçaremos sobre 3 temas: o parlamento do império, a introdução do estilo neoclássico com a Escola de Belas Artes Dom João e o indianismo. No caso do parlamento, ele vai estar defendendo a modernidade do parlamento que é criado no império, não vamos entrar nesse assunto. E no caso do estilo neoclássico com a Escola de Belas Artes, ele vai defender que foi uma iniciativa de Dom João VI, inspirado por alguns diplomatas iluministas na corte do Rio de Janeiro, a corte apoiada pela Inglaterra, mas que havia dentro da corte algumas figuras iluministas, pró-França, que representavam de algum modo a vanguarda cultural, política do mundo. Estavam em contato com esses franceses que ainda estavam na França, tentando sobreviver à restauração borbônica, com a queda de Napoleão. Então é uma discussão que parece acadêmica, parece que não tem nada a ver conosco, mas de algum modo nos apresenta 2 possibilidades. Como vemos nosso país? Nós estamos indo atrás, copiando, imitando, sempre atrasados com o que está acontecendo no resto do mundo? Ou estamos dando expressão, ao nosso modo, a essas grandes correntes da cultura, da política, da vida social do Ocidente e do mundo? Então a posição do Fernando Cassatore é uma posição interessante, que é a de valorizar a nossa criatividade como parte de um processo mundial de busca de avanço, certo? Vamos lá. Então ele está dito aqui, então que ele vai tratar desse assunto desse modo. Vamos lá. Vou tentar ler algumas coisas com não muita enrolação, para a gente voltar para a aula. Ele vai dizer então que para a gente modificar essa visão do atraso, ele aponta aqui 8 pontos, né? Por exemplo, começa que desde 1500 somos parte inexorável do mundo ocidental, que desde então temos dado expressão própria aos estilos artísticos, arquitetura, literatura, música, etc., desta parte do mundo. E por aí vai, que ele está dizendo que se adaptaram às condições locais, tiveram aqui uma evolução própria e original, sempre valorizando que no Brasil, acompanhando as grandes revoluções e mudanças mundiais, nós estávamos também criando e nos alinhando a essa modernidade. Vai falar aqui de um livro do Eduardo Bueno, que é um best-seller, um historiador que todos conhecem, mas ele questiona, né? Ele vai falar aqui já como o que acontece com esse diplomata? Ele, por ser embaixador, teve acesso a uma documentação na Torre do Tombo, em Portugal, de onde vem a palavra tombado. São os documentos que têm um registro oficial e estão, de algum modo, preservados, tombados. E ele, como diplomata, analisou essa correspondência e consegue decifrar para nós aqueles aspectos que ficam meio escondidos na linguagem diplomática. Então começa a falar aqui desses diplomatas: Francisco José Maria de Brito, cavaleiro de Brito, encarregado de negócios na missão diplomática sediada em Paris, que começa a fazer essa negociação com os artistas pela ausência do titular, o Marquês de Marialva. Depois ele vai dizer que o Marquês de Marialva, de um modo muito diplomático, deixa essa negociação com o seu subalterno. E vai falar sobre a dinâmica de uma negociação diplomática onde o superior não pode ser exposto.
Então Dom João VI, em momento algum, poderia ser dito em seu nome: estou convidando artistas para virem ao Brasil. Ele não pode se sujeitar como imperador a uma negativa, ou como rei. Então, a linguagem diplomática, apesar da negociação, segundo o Fernando Cassiatore, mostrar que houve uma iniciativa a partir desses diplomatas brasileiros sediados em Paris, em Lisboa, no Rio de Janeiro, para trazer esses artistas franceses. Mas a correspondência é cifrada. Então há toda uma negociação que no final, com a organização, com a articulação de Le Breton, que é uma figura importante na França nesse momento. Ele é secretário perpétuo da Academia Francesa, responsável pela conservadoria do Louvre. E esse é o intelectual, ele não é propriamente um artista, um historiador, uma pessoa ligada à linguagem. Ele é que vai organizar esse grupo e trazê-los para o Brasil. Então essa negociação é feita com esses diplomatas. Ele vai dizer: na correspondência diplomata é preciso estar atento às entrelinhas, aos significados ocultos, reproduzir o que está escrito, interpretar ipsis literis, literalmente. A correspondência diplomática até hoje causa erros. Então ele vai citar os historiadores que, segundo ele, não teriam sabido interpretar essa correspondência, que deixaria provado que houve uma negociação, uma iniciativa de Dom João VI. Por exemplo, preservar a autoridade, ou melhor, a imagem dos chefes, assumindo a responsabilidade das negociações e iniciativas, pois essas necessariamente podem não trazer bons resultados. Se isso ainda hoje é seguido à risca, imagine-se o caso quando o chefe máximo era um soberano que se queria absoluto por direito divino. Então esses diplomatas tinham que preservar não apenas a autoridade e a imagem, mas sobretudo a majestade de Dom João VI. É interessante, quando a gente aprofunda um assunto, essa dificuldade que eu digo para vocês: a aula nunca está pronta. Quanto mais a gente vai buscando aqueles aspectos que completam a compreensão da matéria, em princípio estamos falando de missão francesa, mas estamos falando de diplomacia, de história, de um modo de interpretar a história brasileira, a história da arte, da cultura. Então vai falar aqui das academias. A primeira, criada nos moldes do Iluminismo, foi a Real Academia de São Carlos, 1783, no México, e por aí vai. Então, da academia, ele vai dizer, por exemplo, ele está falando de premissas que devem ser aceitas se quisermos entender o que é essa escola real. Assim, a história da escola real só pode ser corretamente compreendida se seus intérpretes aceitarem como premissas as seguintes verdades históricas: que as academias de arte, como propagadoras das ideias do iluminismo, encontraram no estilo neoclássico, essencialmente baseado na arte greco-romana da antiguidade, a melhor maneira de exprimir o desejo de mudança mental baseado na razão, na pesquisa e na inovação, contrário ao estilo barroco, baseado na fé e na autoridade da igreja e na repetição de valores e ideias por ela estabelecidos. Então, todo esse contexto da academia ele vai tratar de um modo muito interessante. Então, sobre a corte fluminense, no Rio de Janeiro, a corte de Dom João VI. Outra premissa: que na corte fluminense de Dom João VI havia ferrenha oposição entre iluministas e anti-iluministas. Os iluministas, como o Conde da Barca, defendiam a permanência no Brasil da corte portuguesa, a instituição de uma monarquia constitucional e as ideias de cunho liberal, que o movimento pioneiramente defendia. Contudo, predominavam os anti-iluministas, que propugnavam pela volta de Dom João VI a Portugal, pela monarquia absoluta e pelo retorno do Brasil à condição de colônia. A coisa se complica se nos dermos conta que os iluministas em Portugal, e por aí vai. Então, essa riqueza, complexidade, na corte de Dom João VI havia um Conde da Barca, que era um iluminista. A classificação de francófilo ou afrancesado para designar o Conde da Barca, sabidamente defensor das ideias do iluminismo, e por aí vai. Havia toda uma questão entre modernidade e atraso, já expressa naquele momento. O que mais que eu leio aqui para vocês? Vamos lá. Foi nesse contexto, mais precisamente quando o Brasil estava prestes a ser elevado à condição de reino, que Barca sugeriu ao monarca a criação de uma escola de belas artes no modelo das academias europeias, onde predominava o instituído na França. O regente, com certeza, aceitou a ideia e o conde a apresentou não por amor às artes, pois eram os dois, em primeiro lugar, políticos tão ambiciosos quanto experientes. O que estava assim em jogo era dar identidade ao reino do Brasil, para que fosse o verdadeiro reino. O reino do Brasil necessitava ter uma identidade própria e qualidade internacional em sua produção artística para poder igualar-se aos outros países no intrincado e super competitivo concerto das nações.
diferentes aspectos, né? Vamos fechar. Em suma, para bem entendermos o valor histórico da Escola Real de Belas Artes, temos de aceitar como balizas essenciais, de um lado, que ela representava a difusão das ideias do iluminismo, e de outro, que o objetivo máximo dessa instituição de ensino das artes e dessas ideias era dar identidade ao Reino do Brasil, igualando sua produção artística de outras potências. Daí a ferrenha oposição a ela, que durou 10 anos, desde o decreto que a criou, em 1816, até quando foi inaugurada, já por Dom Pedro I, em novembro de 1826, com o Brasil já independente. Então, é uma análise muito rica, que continua. Ele vai falar de Le Breton, esse intelectual que já falei, que organizou a missão. Le Breton tinha sido figura importantíssima dos meios culturais e acadêmicos do período napoleônico. No Ministério do Interior foi chefe da seção de museus, conservatórios e bibliotecas. Em 1795, com a criação do Instituto de França, que englobava 3 academias, foi feito diretor da de Ciências Morais e Políticas. Por aí vai. É essa figura, então, que vai organizar esses artistas que estão vindo para o Brasil. Difícil sair da introdução. Vamos fechar com 21 minutos de aula, essa tentativa, essa busca para desenvolvermos a nossa matéria.